Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Beleza Real. Sabia que 45% das raparigas desiste do desporto na fase da adolescência por falta de confiança corporal? É sobre isso que vamos falar hoje. Confiança corporal no desporto feminino. Um tema que ultrapassa as aparências, desafia a autoestima e o desempenho de tantas atletas. Tenho comigo hoje duas atletas de referência no panorama nacional. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Naide Gomes, atleta de salto em comprimento, e Ana Catarina Pereira, guarda-redes de futsal. Nos últimos tempos no Benfica, não é? Há 19 anos. Há 19 anos, Portanto, pronto. nos últimos tempos, sim. Nos últimos meses. Estão bem? Nos últimos dias. As duas. Sim. Começo, obrigada, antes de mais, por Obrigada estarem eu aqui. pelo convite. De nada, obrigada por aceitarem. Começo por vos perguntar se vocês se lembram quando é que começaram a praticar desporto, em que idade e se foi logo assim uma paixão, ou se houve alguém que vos encorajou a seguir desporto, ou se foi uma coisa vossa. Posso começar eu? Podem... Bem, eu comecei através do desporto escolar, as aulas de educação física. Todos nós, quando na escola, fazemos educação física, e o desporto escolar surgiu porquê? Porque eu tinha algum jeito nas aulas de educação física. Eu saltava, eu corria, jogava a bola, fazia tudo bem. Até que um dia o meu professor de educação física resolve fazer um torneio de salas entre raparigas e rapazes, de salto em altura, e eu saltei 1,50 m sem sequer ter treinado, aos 13 anos. Ok. 12 anos, 12, 13 anos. E ele assim, miúda, onde é que aprendeste a saltar assim? Sei lá, se calhar nos meus tempos em que vivia em Santo Tomé em Príncipe, porque eu vim do Santo Tomé em Príncipe, subir as árvores, saltar a árvore, saltar de um lado para o outro, talvez por aí, porque nunca treinei sequer. Uau, vais já para o desporto escolar, tens que começar o atletismo. E eu, o que é isso? Pronto, depois fui por aí, comecei através desse convite do professor e também por interesse, porque ele na altura tinha-me dito, olha, se continuares no desporto escolar, podes vir a ser um grande atleta, podes entrar na universidade, podes ganhar dinheiro. Isso me interessa. Então, ingressei no desporto de atletismo por interesse inicialmente. Depois fui começando a apanhar no gosto, a apaixonar-me pela modalidade. Depois lembro-me de ter a ver a Fernanda Ribeiro a ganhar a sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e eu, uau, quero ser como ela. E foi por aí que comecei a apaixonar-me pela modalidade. Achas que gostas mais de desporto hoje ou gostavas mais de desporto quando começaste? Mas em que contexto? Em todos. Se o desporto foi alterando, o sentimento que tu tinhas pelo desporto se foi alterando ao longo da tua vida e se foi tornando melhor. Aquilo que eu estou a perguntar é, Sim. Imagina que nós às vezes fazemos muita coisa na nossa vida porque alguém nos diz que nós temos jeito. Não quer dizer necessariamente que a gente goste. É isso mesmo, sim. Não é? E é isso que eu estou a perguntar. Claro. Não, fui gostando. Ou Ok. seja, foi uma evolução. No início foi só para experimentar, ver como é que a coisa funciona, e depois fui gostando, apaixonando cada vez mais, e depois o gosto de competir, o gosto de ganhar, e depois aquilo fica no sangue, fica ali nas veias. E É um vício. É um vício, torna-se viciante, e eu lembro-me de não querer, mesmo doente, nunca faltava um treino. Todos os dias estava lá, quer chovesse, quer fizesse sol, estava lá eu quero mais, eu quero mais, Nunca eu quero estava a mais. pedir para ir seres tu a ir buscar coisas na escola. Tu és super rápida, não é? Sim, às Uma altura vezes. nunca estava, vai lá tu buscar não sei o quê, que é mais Não, rápido. era sempre para convidarem para equipas. Não, queres ser, mesmo os rapazes, queres ser da nossa equipa? Eu assim, está bem, pode ser. E tu, Ana Catarina, foi desde pequenina assim também, foste tu que começaste ou foi alguém que viu? Não, olha, o desporto sempre fez parte da minha vida. Eu, inclusive, conto este episódio muitas vezes, que eu acho que a minha primeira memória é jogar a bola no meu quarto com o meu pai em casa. Eu acho mesmo que esta é a primeira memória que tenho na minha vida. A minha mãe, desde cedo, sempre me incutiu a mim e à minha irmã a parte desportiva. Inscreveu-nos logo na natação, com cerca de 2, 3 anos. Eu fiz pelo menos natação até entre os 13 e os 10 anos, 10, 11, e depois era aquela questão de jogar a bola sempre na rua, sempre no recreio da escola, a lutar para ver quem é que ficava com o campo. Sempre fiz desporto. Mas depois, tal como a Naide, foi no desporto escolar. Que me viram e depois me levaram para uma equipa, pronto, que já lutava pelo Campeonato Distrital de Lisboa, na altura o Vila Franquense. Mas sim, o desporto sempre fez parte da minha vida. Aliás, é a minha vida, o desporto. Se das duas, se ninguém tivesse reparado em vocês acham que tinham seguido desporto? Sim, acho que seria professora de Educação Física, por exemplo. Ok. Se calhar poderia vir a treinadora de alguma modalidade específica, acho que sim. Boa questão, eu acho que não, porque eu tinha jeito, mas
o meu objetivo de vida, nós viemos de Santo Tomé, melhores condições de vida, para estudar. Eu acho que não, acho que me dedicava-me exclusivamente aos estudos, porque era para isso que nós tínhamos vindo, eu e a minha irmã, quando eu digo Ok. e tínhamos mesmo esse objetivo de vida, que era sermos alguém e termos um futuro. Mudar a vossa qualidade de vida. Sim. Sim. Há aqui, eu desde que faço este podcast tenho aprendido muito com os estudos que cada faz. E a maior parte das vezes não é por bons motivos. Os valores que nos chegam não são os melhores, os resultados que nos chegam. O estudo Dove revela que 2 em cada 5 raparigas teria continuado a praticar desporto se tivessem sido mais encorajadas pelos pais, pelos colegas ou pelos professores. Portanto, no vosso caso já percebemos que houve esse encorajamento. Acham que faz sentido cada vez mais a motivação para incentivar as raparigas a irem para o desporto, porque conseguem hoje em dia ter um futuro? É complicado, porque as raparigas têm aquela fase depois da adolescência e depois também com o objetivo de entrar na universidade e depois no desporto em Portugal. Estou a falar de alta competição. O desporto em Portugal, a alta competição, conciliar com os estudos é muito complicado. E depois vem a perspectiva do desporto nacional, a nível, tirando o futebol, para mim não é desporto, pronto, peço desculpa, não é desporto, está fora do contexto, Sim. porque é mais profissional. Nós, a nível de monetário, ou és muito boa, ou és top, Ou não dá para ou não dá para sobreviver como sobreviver atleta em no desporto. Portugal. Sim. É muito forma difícil. profissional é difícil. Muito complicado. No geral ou as mulheres? É no geral, mas principalmente nas mulheres é mais complicado, porque eu lembro-me no meu tempo terem-me dito que eu não poderia ter o mesmo ordenado que um atleta masculino para eu ser mulher. E aquilo bateu-me ali, como assim? Porque eles tinham mais visibilidade, era homem, então eu disse, não faz sentido, eu também sou boa, eu apareço na televisão, eu ganhei medalhas, internacionalmente também apareço. E esse era o argumento que era dado. É. E agora não sei como é que está a perspectiva, porque pode ter mudado, mas duvido muito que tenha. Mesmo a nível de ordenado, há ali uma diferenciação entre homens e mulheres. E acham que, ali nesta fase, como estamos aqui a ver, que 2 em cada 5 teria continuado a praticar se tivesse alguém que lhe desse apoio nisso? E provavelmente muitas delas, porque depois também há outro estudo que revela que a baixa confiança corporal, principalmente na adolescência, quando o corpo começa a alterar, há muitas raparigas que até gostavam de seguir desporto, mas que isso vai alterar a aparência física. E que ainda há muito o estereótipo do corpo feminino estar associado a ser um corpo sem músculos, a ser um corpo que não é trabalhado, vamos chamar assim. Vocês lidaram com isto? Chegou a alguma fase da vossa adolescência que isto foi um problema para vocês? Mesmo que não tenha sido para vocês, que alguém vos deu a entender que poderia ser um problema? Força. Desculpa lá. Eu acho que houve uma altura da minha vida que eu sentia-me menos feminina. E até dizia ao meu treinador, não quero tanto treinar musculação, porque eu era muito forte, muscularmente era muito desenvolvida. E obviamente tinha um corpo masculino, não é? Não digo masculino, mas esse estereótipo. É que um corpo masculino está associado aos músculos. Portanto, parece que não pode ser feminino esse corpo. Mas o meu treinador teve um papel muito importante. Oh, menina, tens um corpo lindo, és linda, mas aqui não és modelo, não queres ser para desfilar, não, é para fazer o desporto e para isso, para seres boa, aquilo que queres ser, o teu sonho, temos de trabalhar isso. Pois, rapidamente isso passou-me, porque eu realmente comecei a viajar internacionalmente, conhecer os outros atletas e via que elas também igualmente tinham um físico igual a mim, muito semelhante. Mas já ajudou porque estavas nesse contexto. Sim, nesse contexto. No início da adolescência, quando as miúdas querem começar a fazer isso, se tu ainda não estiveres nesse contexto onde tens pares, olha, não sou só eu a única da escola a ser assim. Sim, mas ou não sou só eu a única da turma. Vocês acham que as coisas hoje já estão um bocadinho diferentes ou as miúdas continuam a sentir uma pressão muito grande se isso é uma das razões para as raparigas não irem para o desporto na fase da adolescência, é para não ficarem com um corpo
masculino? Eu acho que isso é uma questão extremamente individual, extremamente pessoal, no sentido de cada uma é que sabe como é que se sente ou o receio que tem. Eu conheço pessoas que tal como a Ana, tinham esse receio de se sentirem que o corpo estava muito musculado, não se sentiam propriamente mulheres. Mas aquilo que eu acho também é que da forma como, e as redes sociais nisto, e têm um papel extremamente importante, mas eu acho que isto ajuda a que as mulheres se sintam diferentes no sentido em que lá está, não sou única, lá está aquela atleta. Em que um corpo não define a beleza. Exato. Não é um corpo que é uma Exato. coisa bonita. São E as um corpo marcas, cada uma. as marcas de roupa têm tido um papel também extremamente importante nisso, nas campanhas todas que têm feito, e acho que fazem com que todas as mulheres se sintam incluídas no desporto e que não há problema, entre aspas, de se sentirem de uma forma diferente. E lá está. Tu olhares para grandes atletas de alta competição das mais variedades, modalidades, e veres que, ok, ela também é assim, e não há problema com isso, porque também é um modelo fotográfico. E que não deixa de ser uma mulher, E não deixa de ser feminina. Exato. Na sociedade são completamente aceitos e têm todo o tipo de publicidade, por exemplo, que têm, e sucesso no desporto. Acho que isso tem vindo a evoluir e a ajudar cada vez mais as mulheres em si e as adolescentes. Ainda bem, eu acho que... E vocês são uma... não sei se têm essa noção, né? Mas aquilo que vocês fazem e fizeram e continuam a fazer no desporto é muito importante para as gerações que seguem. Sim. Porque esta é uma das perguntas que para mim era... que eu tinha mesmo curiosidade, até por causa do meu trabalho, que eu também vejo isto um bocadinho no meu trabalho. Vocês acham que o desporto feminino está mais visível hoje em dia e está com mais interesse por parte de quem o faz, por parte de quem o vê, do que estava antigamente, porque os homens estão a conseguir aplaudir mulheres cada vez mais? Não sei se é assim bem que eu quero fazer esta pergunta. Como é que eu quero dizer isto? Durante muito tempo, na estrada e nos concertos, eu tinha muitos homens a dizer: a minha mulher adora o seu trabalho. Ou posso tirar uma foto para mostrar à minha mãe. Ou à minha mulher. E eu não sei se vocês sentiam isto, quando era com vocês, quando há a foto. E como nós víamos, por exemplo, nós vemos estádios inteiros de homens a aplaudirem homens, e que há essa como vês homens, e estádios inteiros de bandas de vocalistas homens com homens no público, mas depois não vês uma data de homens hétero a verem a Beyoncé. Sim, exato. Poderiam gostar até do estilo de música. Não estou aqui a dar nenhuma... Estou a pôr em cima da mesa se as coisas estão diferentes, porque eu acho que estão. E ainda bem. É que no desporto, durante muito tempo, como as mulheres não tiveram nunca uma abertura muito grande para gostarem sequer do desporto, também não eram elas as adeptas. Certo. Não eram elas que iam aos jogos apoiar. E então o desporto feminino ficava assim um bocadinho sozinho, porque nem os homens aplaudiam E nem as mulheres. as mulheres, nem as mulheres. A minha pergunta, depois de uma hora de conseguir explicar isto, é: vocês sentem que os adeptos do desporto feminino são mais mulheres, são mais homens, que está a ser um misto, que o desporto feminino está a crescer porque há mais adeptas mulheres ou porque os homens estão também a abrir os olhos para conseguirem admirar atletas femininas? Eu acho que há aqui muita mudança e já se vê, é um misto. Já se vê tanto homens como mulheres. Pelo menos eu falo por mim no atletismo, nunca senti que existia num estádio olímpico. Nunca sentiste? Não, nunca senti. Num estádio olímpico, num estádio olímpico. É 50-50, obviamente que não estou ali para contabilizar quantos é que estão, cada género é que está lá, mas sentia-se que há ali um misto de tantos homens de apoiantes. Por isso, tu achas que isto acontece mais no futebol? Eu acho que, pelo menos acho que tem essa perspectiva. Eu acho que a gente tem que olhar até mesmo para o panorama geral, neste sentido em que eu acho que sim, que eu acompanho as modalidades praticamente todas do Benfica, seja modalidades femininas, masculinas, é um gosto que eu tenho mesmo. Lá está, porque o desporto para mim eu gosto muito e acho que, é como a Anaide disse, é misto. Eu acho que às vezes até nos nossos jogos, às vezes até costumam estar mais homens do que propriamente mulheres. Mas porquê que acham que isto agora acontece? Foi uma mentalidade que mudou? Foi um interesse que mudou? Uma vontade? Eu acho que tem a ver também com uma coisa extremamente importante, que é a mudança do papel da mulher na sociedade.
Acho que isto é mais... Era aí que eu queria chegar. Acho que é mais geral do que só tipo a nível de desporto. Acho que a mudança do papel, ou o papel fundamental que a mulher tem tido cada vez mais na sociedade... Criou um destaque maior de admiração e em respeito. diversas áreas, seja na música, seja na parte da cultura, seja na parte da ciência, do do que desporto, seja, da sim. ciência, seja daquilo que for. Eu acho que existiram diversas mulheres que nos foram abrindo portas nas mais diversas áreas e acho que isso é que faz também com que o desporto feminino depois, lá está, ou só na vertente desportiva, os homens adiram também cada vez mais. Porque depois quando crias certos e determinados movimentos, as pessoas querem pertencer a esse movimento e acho que isso é aquilo que também tem acontecido no desporto. Quanto mais referências tu também tiveres no desporto feminino, mais as pessoas vão querer ver, vão querer ser como aquela atleta. Já me aconteceu diversas vezes, mães virem ter comigo, olha, posso tirar uma foto para mandar para o meu filho, que é teu fã, exato. Entendes? Já mudou. Eu acho que tem que ver, quem gosta de desporto, seja uma mulher, seja um homem, não é? Sim, é normal tu gostares Como mais também é mais normal, se desporto. não gostares de desporto, não tens que estar agora porque as mulheres jogam, tens que ir aos jogos, Claro, não é isso? claro. Imagina, eu, por exemplo, a nível de música, eu não é se gosto mais de ouvir uma mulher a cantar ou um homem, eu gosto de música, seja aquilo que for, eu gosto de música, é como tu dizes, eu gosto de desporto, portanto, é como Independentemente de quem o faça. Sim, independentemente de quem o faça. Se forem bons jogos e tudo, femininos eu vou ver de certeza absoluta, masculinos vou lá ver de certeza absoluta também. Não é pelo género em si, é um bom jogo, ok, eu vou ver. Seja de que género for. Muito bem. Pronto, tinha aqui esta... Porque comecei também a sentir na música que a coisa foi mudando. Sim. Dá uns anos para cá. E que já bora tirar uma foto e eu fico, Sim. mas é para a tua mãe? Não, é para mim. E eu, boa, bora. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas só para aprofundar aqui, tu geriste a tua performance e a tua aparência, foste gerindo, como pedias ao teu treinador, às vezes menos, mas depois assumiste que a aparência ia ficar fora. Faz parte, obviamente, que eu obviamente gostava de sentir mulher. Eu pintava as unhas de vermelho, gostava de penteava-me, esticava sempre o cabelo antes de uma competição, gostava de sentir feminina, mas eu não era algo que me influenciasse a minha performance, porque não, eu vou ali, o objetivo não era eu mostrar-me tão quão bela eu sou, mas sim vencer, competir, fazer o melhor que eu posso. Alguma vez sentiste que falavam da tua aparência em vez dos teus resultados? Não, eu nunca pensei nisso, nem quis pensar, porque quando eu entrava numa competição era aquilo e era aquilo. O que aquele pudesse dizer, ou chamar nomes, ou chamar, pá, és bonita, ou és não sei o quê, nem quero saber, porque não ouvia. Eu quando estava naquele estádio, era aquilo, era meu foco, era eu saltar, o meu treinador, a mensagem que ele me passava, e era vencer e estar com competição com outras colegas. Mas hoje em dia, por exemplo, quando olhas para um corpo de uma atleta, tu já consegues ver um corpo feminino ou continuas a ter a mesma ideia que tinhas quando eras miúda? Consigo ver um corpo feminino. Totalmente, muitas mulheres hoje ainda em bem dia, que se mudou esse chip, não só feminino, como bonito. Bonito. Eu na altura lembro-me, a minha irmã dizia, tens de pôr mais vestido, mais saia. Eu, não, tem as pernas muito musculadas, os ombros muito largos. Eu vestir um vestido, demorei imenso tempo para conseguir vestir um vestido. E minha irmã, ficas tão bem, olha lá. Minha irmã é muito toda feminina, gosta toda veirosa. Não, mas isso porque vem do exterior, né? De que aquilo que é feminino é isto. Pronto. Tu puseste na cabeça que aquilo que o teu corpo estava a ser não era. E eu depois mudei, tipo, já vestia um vestido. Tanto que eu lembro-me quando treinava, e nós tínhamos uma gala ou alguma coisa, e vestia-se um vestidinho todo. Ela, onde é que tu vais? Eu assim, vou a uma gala, mas onde é que tu vais? Assim, eu assim, não, é normal, somos mulheres, acho que, obviamente, dependendo do contexto, obviamente que eu quando vou competir não estou a pensar se... Não vais vestido quando vais obviamente, correr, não é? Né? Portanto, normal. Não, até porque se chegares lá de vestido vão dizer Não. assim, tu não estás concentrada, tu festa. não estás focada, Claro. né? Não vais para uma festa. Exato. Né? Isso... E tu pensas nisso? Tens essa gestão entre a aparência e a performance? Não, aquilo que eu sinto mais não está tão relacionado em si com a pergunta que fizeste, mas é tanto no Benfica como na Seleção Nacional nós temos sempre um controle do peso.
O peso é extremamente controlado. Todas as semanas somos pesadas no Benfica, na seleção não é todas as semanas, porque normalmente os estágios é uma semana, 2, então mas se calhar 2, 3 dias é pesado. Mas pesadas tipo o quê? Se engordares o quê? Pronto, lá está, temos um intervalo de peso. Daí De gramas? Não, de... Quilos? Sim, mas quilos, mas não é um intervalo de 2, 3 quilos, Ah, é um ok. intervalo se calhar de 1 quilo, 1,5 kg, até porque Tens lá de estar está. ali naquele... Sim, repara, mas é tanto se estiveres a mais como se estiveres a menos. Passa-se alguma coisa, aconteceu, estás com uma situação, estás a gerir alguma situação. Portanto, nesse sentido, eu posso dar este exemplo do controle que as mulheres e homens, atenção, mas que a gente sente também a diário, sim, lá está. Mas Aí não tem a ver com aparência, tem a ver com performance. Depende, porque se estiveres ali com uns quilinhos, se calhar um bocadinho mais acima, se calhar também vais dar uma aparência também que se calhar não é tal aparência de atleta e se calhar já te vão dizer que tu não estás a correr porque se calhar estás gorda, não estás a jogar bem porque engordaste a tua aparência, ou seja, a gente fala Ai, muito que pressão, da parte... não é? Exato, a gente fala muito da parte da aparência, lá está, dos atletas ou das atletas femininas todas musculadas, mas também há atletas femininas que possam estar acima do peso e também são alvo de certas e determinadas críticas. Lembra-me agora aqui de uma questão, que é, no desporto, tal como, que não tem nada a ver com a minha profissão, Sim. é muito mais exigente a nível físico aquilo que vocês fazem. Nós, todos os meses, menstruamos. Sim. Se vocês tiverem uma prova, se tiverem um jogo, como é que um corpo de uma mulher não lida de forma normal, não é? Todos os meses o teu corpo tem dores, tu ficas mais sensível, mais emocional. Como é que se consegue, como é que vocês fazem para fisicamente e a nível de performance, isso não é não ajudar, é isso, é complicar a performance. Porque isto acontece sempre, imagina que os jogos sempre, Sim. vocês vão ver, os jogos todos este ano. Não, mas é isso mesmo que a gente faz. Na nossa vocês equipa. fazem mesmo? Nós falamos. Os menos controlava. Sim, nós falamos. Eu não controlo porque não tomo. Exato, isto tem que ser falado na equipa, não malta. toma pelo- Quem é que está Sim, connosco? mas até porque nós dizemos assim, Uau. ok, espera aí, olha, o período vai-me aparecer para a semana e diz logo outra a seguir, pá, não me digas isso que assim, como eu é logo a seguir ao teu. Ou seja, a gente no balneário tem esta complicidade. Que temos esta complicidade em que falamos umas com as outras, porque já sabemos que vai tudo seguido. Mas fisicamente isso não afeta? A mim afeta-me imenso e o trabalho que eu tento fazer nem é físico, é mental, do género, tipo, Exato. ok, já sabes vou que ter estás que nesta lidar com situação. isto. Sim, já sabes que estás nessa situação, vai ter que ser, porque, por exemplo, abre-me imenso o apetite uma semana antes, já sei que vou engordar 1 quilo, 1,5 kg, e digo logo ao nutricionista também tem essa atenção de escrever, se for preciso, o aumento do peso é derivado disto. Mas percebe até o facto de correr, corre-se menos. Eu como sou guarda-redes, a mim levar depois com bolas, tipo, dói-me mais ainda coitadinha. porque o meu corpo está mais frágil e sinto. E depois lá estás as pernas cansadas, sentes muito mais, depois tens as dores menstruais, tens dores lombares. Pá, tens dores desculpa, nas os pernas. estádios do desporto feminino deviam estar a triplicar, Eu- com malda só a dizer Não é fácil. e ainda Eu- defendeu uma bola. Sim, exato. Eu nunca senti muita diferença, pelo contrário. Quando digo controle, eu tinha um massagista que tínhamos uma agenda e ele dizia-me assim, obviamente, uma semana antes de eu ter a menstruação, eu estava em baixo de forma, ou seja, via-se mais pesada, mais pesada, menos ágil, digamos, menos Com menos explosiva, menos energia. energia. Sim. E na altura do período eu estava top, porque eu como cheguei a competir, fui campeão do mundo com o período. Eu nem queria. Olha, esquece tudo. Dá para ser campeão do mundo, não dá para fazer molotov. Depois, Não se pode fazer 12 segundos. Doces, mas campeão do mundo dá para ser. Claro, então tem que ser. Pô. Malta, preparem os temos que, vossos. nós somos atletas, estamos de alta competição, temos de estar para tudo, ou seja, para tudo dentro do contexto, não é? E obviamente que não é isto que vai-me atrapalhar o meu objetivo, está a perceber? Então, lidar. Exato, como e ela a disse, preparação lidar. ser mais mental do Respeito, é o que eu vos digo, porque de respeito. Mas sabes que existem agora cada vez mais estudos no desporto feminino que as pessoas estão a querer estudar as atletas com o período e tudo, como é que Certo. funciona com a parte da menstruação e até mesmo a causa de lesões graves, se era durante ou não o período da menstruação. Há cada vez mais estudos sobre Porque isto. tem que haver estudos sobre Que mulheres pode que há tantos que ainda influenciar não o nosso existem. corpo e que nos infelizmente causem lesões graves. Há cada vez mais estudos, ou estão a ser feitos estudos sobre isso. Há cada vez mais interesse da parte da ciência também, por exemplo, nesse sentido. E lá está, ao fazerem este tipo de estudos, podem ajudar-nos a prevenir essas tais lesões
lesões gravíssimas. Que... É porque isto é das coisas que nós utilizávamos, principalmente quem não gostava de desporto, que mais utilizou na Como escola. Desculpas. Como desculpa. Minhas colegas quase todos. Não é? Minhas Professor, não posso fazer educação Que eu física. estou no dia. Não, é? Não, mas não dá para usar Aliás, eu como estava a contar desculpa. lá fora que eu cheguei a um ponto que o meu professor, no final do ano, chamou a turma toda para me ouvirem, porque eu claramente tinha um problema físico, estava com a menstruação há um ano. E então que os meus colegas que tinham que me apoiar, e eu fiquei, pá, para morrer, mas pronto, ele tinha razão. E eu pensei nisto porque nós utilizávamos isso como desculpa, mas quem não gostava, mas quem fazia desporto e até gostava, não é uma desculpa. Nós Não, temos de dores, todo. nós temos... Claro. Hormonalmente há muita coisa que acontece connosco e é um respeito muito grande aquilo que as mulheres conseguem ultrapassar, Sim. independentemente das Sim, condições em que estão. E numa atleta de alta competição, que é o vosso caso, onde a pressão é muito grande, e não é só sobre vocês, é sobre todo um grupo à volta, não é? E toda a gente que está ali para aquele objetivo, e terem que dar a volta ao vosso corpo para conseguirem fazer as coisas que fazem. Acho que vocês são uma inspiração para várias mulheres e espero que para vários homens também, para várias raparigas e para vários rapazes. Há alguma coisa que vocês gostassem de deixar como conselho às miúdas que querem seguir desporto e que às vezes pensam assim, não gostava nada de deixar de ser feminina, não vou ter futuro nenhum nisto, o desporto é um mundo de homens. Há alguma coisa que vocês queiram deixar às jovens desportistas que vos possam estar a ouvir? Hoje em dia, não sei se dá para pensar assim, por exemplo, se formos ver, estou a falar do atletismo, que é o meio onde eu, e mesmo, por exemplo, no basquete, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, elas vão todas, beleza, maquiada, super, unhas todas, pá, espetaculares. Portanto, esse problema está feito. Está feito, Miúdas, não- esse passamos à Vão ali, frente. até é sexy, é bonito ter um Sim, corpo... eu arrancho o cabelo e pinto os olhos Claro. para o jogo, só para jogar. Dia a dia não pinto acho os olhos, que- por exemplo. Qualquer vai fazer uma make-up O à malta importante- toda do futsal. O importante é essas jovens escolherem um desporto que gostem. Um desporto ou o que seja. Que realmente gostem, que sejam mesmo apaixonada. E isto é meio caminho andado para termos sucesso. Se gostarem mesmo, né, que o corpo musculado, que o corpo que é... O que interessa a nós é gostarmos. Obviamente que gostamos de sentir femininas. E há momentos para isso. Estamos a treinar, estamos o corpo definido, ok? Mas imagina, vou a uma festa, vou a uma gala, vou toda produzida, sou feminina, estou ali, uau! Há momentos para E tudo. mentalmente, para aquelas miúdas que pensam, eu gosto muito de desporto, mas eu sou sensível. Eu sou muito sensível. Isso é outra parte. Pois, isso já É outra parte, porque isso já é outra aquela parte. malta que é... Porque lidar com isto é quase bloquear ali certas emoções. Não é bloquear, é aceitá-las, não é lidar com elas. Sim, isso acho que normalmente quando fazem esse tipo de perguntas sou extremamente fria e digo logo, tens que perceber que vais sofrer. Vais sofrer, no sim. desporto vais sofrer. Vais passar por lesões, vais treinar quando não queres, vais treinar à chuva. Pronto, quem treina no pavilhão não treina à chuva, mas se for preciso, eu joguei em rinques a cimento, portanto eu mandava um para o chão em cimento. Vais passar por E quiseres adversidades, continuar. vais querer desistir, vais achar que estás totalmente no caminho errado, mas quando tiveres todo este tipo de pensamentos, quando superares todo este tipo de pensamentos, estás no caminho certo. É. E é muitas vezes essa a mensagem que eu passo, porque as pessoas gostam de embelezar e luta pelos teus sonhos. Mas está certo, e eu concordo, e eu lutei pelos meus, a Naida lutou pelos dela, tu lutaste pelos teus. Mas as pessoas também têm que explicar aos adolescentes, aos jovens, que são o nosso futuro, que para alcançarem todos os seus sonhos, seja em que área da sociedade for, vão ter que passar por sacrifícios, vão sofrer, vão chorar, vão querer desistir. É verdade, é o lado mais duro de tu conseguires alcançar os teus sonhos, é mesmo isso, e muitas vezes a gente quer embelezar. Sonha, mas ok, mas sonha, e como é que eu chego lá? Não basta sonhar. Então a maior força Entendes? É mental. É mental. É mental. Muito. É Para o que verdade. seja, não é? Sim, para o que seja, Muito. seja em que área for. E mesmo que alguém queira muito ser do desporto e não tenha um físico aparentemente indicado Sim. para, se tiveres força mental, mesmo que sejas pequenino, que sejas... Sim, sim. Nem toda a Tudo é gente, possível nem ou toda, não? nem toda a gente nasceu para ser campeão olímpico, Certo. campeão do Claro. mundo. Está tudo bem. Certo. Temos é que Isso não saber... quer dizer que deixes de fazer Aí desporto. está. E não Porque quer dizer não- que não tenhas sucesso Sucesso no desporto. Aí está. Não quer dizer que Dependendo não do tenhas objetivo sucesso de cada no um. Não é? Eu costumo dizer aquela imagem da pirâmide e tal. Um escala para esse patamar,
Outros escalam para aquele que é o topo, E que é todos ser os campeão patamares olímpico, e todos os convém patamares são estarem, importantes. são importantes. Claro. Sim. Qual é que foi a vossa maior conquista? E não tem que ser no desporto só. A vossa maior conquista, que vocês acham ser assim, e o vosso maior desafio. Coisa mais desafiante. A maior conquista, olha, eu estou materna, obviamente, são os meus filhos. Sim. Eu costumo dizer que foram minhas medalhas olímpicas, os dois, o meu Mateus e o meu Miguel. Sem dúvida foi a minha maior conquista. O desafio é eu ter que lidar com as minhas lesões ao longo da minha carreira. Foram muito desafiantes, só eu sei como é que eu consegui chegar lá com tantas lesões, mas é o que eu digo, é o querer, é o sacrifício, nada se consegue. Tinha um sonho, mas tinha que passar por esse sacrifício e aguentar. E hoje em dia vejo os miúdos e às vezes com uma dorzinha, e não vou conseguir, assim, opa, eu sou fisioterapeuta, eu lido com o desporto, e às vezes eu tenho que separar. Panaite, calma lá, tu és fisioterapeuta, não és atleta, mas eu sei, oh miúdo, vai ao treinar, isso é uma dorzinha. E às vezes é importante irmos treinar mesmo, obviamente, que não aconselho, sou fisioterapeuta, Certo. calma, mas há dores e dores, e às vezes nós temos que suportar essas dores para conseguirmos chegar lá. Por isso, os desafios para mim foram certamente as minhas lesões. E imagino, ainda ter lesões numa carreira É muito difícil, porque profissional. porque planeias algo e depois, de repente, por exemplo, um mês antes dos Jogos, rompi o tendão daqueles e acabou ali, sonho, naquele contexto, mas obviamente depois voltei outra vez, mas é difícil depois voltar. Mas conquistaste as recuperações. Sem dúvida. Isso foi uma conquista também. Foi uma conquista grande. Também. E tu? Olha, se calhar vou pôr agora o meu lado mais competitivo que vive A dentro conquista de mim. primeiro? Não, vou só falar da parte mesmo da... Pá, o desporto é mesmo a minha paixão, é a minha vida, sem dúvida alguma, ao futsal, portanto, foi isso que me dediquei a minha vida toda, ou até agora. Portanto, acho que vou, se calhar, aquilo que já consegui conquistar no futsal, ser a melhor do mundo, a melhor guarda-redes do mundo, portanto, vou pôr isso como, se calhar, a minha maior conquista. E o desafio, ou o maior desafio que eu tenho, vou pôr os desafios para a frente, não aqueles para trás, é voltar a ser a melhor do mundo. Pronto, é os desafios. Vou deixar o meu lado competitivo vir para esta conversa. Muito bem. Muito bem. Última pergunta. Quando é que vocês se sentiram mais bonitas? Na vossa vida? Olha, eu quando estive grávida, sem dúvida, senti-me com todas as curvas imagináveis. Uma curva, umas puas, eu lembro-me do meu marido dizer assim, uau! Tipo, e eu assim, pois. Mas senti-me... Pois, vou estar grávida bonita. mais vezes, foi o que tu pensaste. Mais ou menos. Mas senti-me bonita, senti-me mais feminina, não no contexto do corpo, mais pelas curvas, portanto, mais mamas. Sim. O rabo já tinha, desculpem lá o termo, mas pronto. Não, é o que é. É o como se glúteo. chama, é como se Faz chama. parte do corpo. Faz parte. Mas senti realmente, portanto, os atletas que eu conheço, ex-atletas que terminaram as suas carreiras, hoje em dia mandam-me fotos colocam mamas tal, e perguntam, não queres pôr? Pá, não, porque eu sinto-me bem assim. Certo. E obviamente quando estive grávida senti-me bem, obviamente, porque pôr um vestidinho, o decote ficava espetacular. E foi a altura que tu te Senti que olhavas mais para ti e te sentias mais bonita. Sim, sem dúvida. E E também tu? o contexto de ser... Eu vou ser dizer- mãe. De seres mãe, claro, não estavas sozinha. Como eu não passei por esta fase ainda de ser mãe, Tens tempo. já não Ou tenho não, muito às tempo, vezes não queiras. já vou nos 33, mas era algo que tens sim, tempo. que obviamente que eu gostava de ser, mas como eu não pensei... Hoje em dia, até aos 50, podemos ser mãe. Pois, exato, mas imagina, eu não pensei, nem sei bem responder-te concretamente, portanto, como eu hoje me sinto bonita, vou dizer que é o dia de hoje que me sinto Boa. assim bonita Boa. e amanhã vou-me sentir bonita com certeza, está tudo bem, eu estou bem comigo mesma. Muito obrigada às duas Obrigada. por nos ajudarem a Não, obrigada redefinir a nós. aquilo que é a beleza para nós Sim. e para todas as miúdas que nos ouvem, e mulheres e todos os homens, porque a beleza é de todos, para todos e começa claramente por dentro. Aí está. No desporto, como na vida, a verdadeira força está em continuar. E para mim, a verdadeira beleza está naquilo que somos, naquilo que pensamos e na forma como evoluímos e nas ações que tomamos. Muito mais do que no nosso exterior. Por aqui, vamos continuar a redefinir a beleza, com a Dove e com o Observador em Beleza Real. Beleza real. Beleza real. Beleza real. Beleza real. Beleza real. Beleza real.